Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar a ideia de criação de um imposto único proposta por um grupo de empresários reunidos no movimento chamado Brasil 200. Segundo essa proposta, todos os tributos federais, estaduais e municipais seriam substituídos por um único imposto cumulativo sobre transações financeiras, parecido com a antiga CPMF. Esse imposto teria alíquota em torno de 2,5%, parte cobrada no débito, parte no crédito das operações financeiras. Em caso de saque, a alíquota subiria para 5% para tributar também as compras em dinheiro. A ideia é reduzir a carga tributária, pois, segundo a proposta, tal imposto acabaria com a sonegação. Então, por isso, seria mantida a mesma arrecadação, mesmo com uma carga tributária menor. Seriam eliminados os benefícios fiscais, isenções, imunidades, ou seja, todo mundo pagaria imposto. Os valores arrecadados seriam distribuídos entre a União, Seguridade Social, estados e municípios, na mesma proporção do que já é destinado a esses entes na atualidade. Essa proposta, que parece ser simples e objetiva, na verdade desconsidera premissas básicas da tributação, qual seja, os tributos nem sempre são criados com a finalidade única de ingresso de dinheiro nos cofres públicos, que é a chamada função fiscal. Além dessa função, existem inúmeras outras situações na qual o tributo tem outro papel não arrecadatório, mas de política pública realizando objetivos do Estado, ora de cunho econômico, ora de cunho social, ora buscando desenvolvimentos regionais, fazendo valer normas constitucionais básicas, bem como garantindo princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. É o que se chama de função extrafiscal do tributo. Por exemplo, por meio de tributos, pode-se desonerar uma atividade para incentivá-la. Como exemplo, cito a imunidade de que gozam os livros, jornais, os fonogramas e videofonogramas musicais, produzidos no Brasil, contendo autores brasileiros, com finalidade de incentivar a cultura e a educação. Com o imposto único, isso acabaria. A Constituição também protege as microempresas e as empresas de pequeno porte, alertando que elas devem ter tratamento diferenciado, inclusive tributário. Com esse sistema do imposto único, se acabaria, por exemplo, com o Simples Nacional e se criaria um sistema predatório, pois obviamente que as empresas pequenas não conseguiriam concorrer com igualdade de condições com as empresas de grande porte. Somente esses exemplos já mostram que com o imposto único seria violada uma cláusula pétrea constitucional, que é o princípio da isonomia, que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Mas os exemplos não param aí. Quando o governo quer regular a economia e, por exemplo, controlar o aumento do dólar frente ao real, pode fazer como fez em 2013 e reduzir o IOF. Naquela época o IOF era 6% e o governo reduziu para 0 nas aplicações de investidores estrangeiros em renda fixa no Brasil. Isso foi feito para atrair dólares para o país e reduzir o preço da moeda norte-americana. Com o imposto único, isso seria impensável. Em outra esfera, esse sistema de imposto único seria terrível para a indústria nacional. Por exemplo, o imposto de importação é utilizado para proteger a indústria nacional. Com a criação de um imposto único, a indústria brasileira ficaria vulnerável, pois não haveria instrumentos para taxar os importados, que concorreriam com a indústria nacional de forma temerária e predatória e poderia quebrar nossa indústria, levando ao desemprego e à recessão. Além disso, as exportações brasileiras, em geral, são desoneradas para que o produto brasileiro consiga competir no mercado externo. Sem essa regulação, poderia se criar um verdadeiro desequilíbrio na balança comercial.
Não há como pensar em uma reforma tributária de uma forma tão simplista, desconsiderando todos os avanços sociais, a complexidade da economia, as diferenças econômicas e regionais do país, bem como a função extrafiscal dos tributos. Assim, a criação de um imposto único é inviável, pelo menos no meu ponto de vista. Obrigada, pessoal!